Bom, gente, vamos voltar? Porque sabe o que acontece? Parece muito tempo, mas já viram que não. E todos os elementos que a gente fez aqui são importantes para a gente entender. E eu gosto de passar um elemento prático. Esse filminho, eu ia começar com ele, né? Mas até a gente resolver os problemas técnicos aqui. Nós falamos inicialmente a respeito de senso crítico e como avaliar um material mediúnico. Mas a base mesmo do que a gente quer falar é sobre avaliar e analisar. Tá? Um livro mediúnico, ele pode ter vários objetivos. Tá? Consolo. Tá? Então, você está sofrendo e eu quero mitigar esse sofrimento. Ele pode ser informacional. Tá? Eu vou apresentar informação para vocês, uma informação nova. Então, você tem o Livro dos Espíritos. Com que objetivo os Espíritos ditaram o Livro dos Espíritos? Eles mesmos respondem naquela mensagem de Santo Agostinho. É por essa razão que vos fizemos apresentar pelos sentidos e agora vos ditamos instruções que estás encarregado de divulgar. Tá? Dizem que o presente é certo e o futuro incerto. É justamente essa ideia que nós viemos destruir. A gente pensar no futuro. E isso faz diferença? Faz. Quando a gente falou sobre senso crítico, tá? Sobre avaliação da realidade, quais são os princípios que a gente usa para avaliar a realidade? Os princípios espíritas, são 5. Tá? Então, todas aquelas questões, verdadeiro ou falso, bom e mal e bonito ou feio, são baseados em 5 princípios. Eu estou dizendo a visão espírita da realidade. Porque tem outra visão que não é espírita? Tem. Tem a visão materialista da realidade. A visão materialista da realidade é diferente da visão espírita da realidade? Sim. Então, se você é materialista, uma coisa vai ser boa para você que pode não ser necessariamente bom para quem tem uma visão espírita. Tá bom? Então, quais são os princípios espíritas que norteiam a nossa avaliação da realidade? Primeiro, Deus. O espírita é deísta. Tá, que diferença isso faz? Muita diferença. Tá? Toda vez que você diz a vida não faz sentido, é uma visão materialista. Porque se você é deísta, faz. Você pode até não saber qual é o sentido, mas ele existe. Por quê? Nós acreditamos que a realidade, tudo que existe, surgiu de uma razão. E essa razão é inteligente. Como assim? Quando a filosofia procura a razão por causa das coisas, quando você está argumentando, qual é o objetivo de você argumentar? 2. Tá? É você explicar alguma coisa ou justificar a existência de alguma coisa. Isso existe por causa daquilo. Isso acontece dependendo disso. Então, a argumentação tem 2 objetivos, tá? Justificar e explicar. Então, no caso da realidade, por que o céu é azul? Por que chove? Por que as estações mudam? Aí, você está na Europa e aconteceu a peste. Morreu a maior parte da população, sua família inteira morreu, você está sozinho, e aí você faz aquela pergunta: por que isso acontece? Aí vem alguém e responde: porque Deus assim o quer. Tem certeza que Deus quer que você morra de peste? Tem certeza? Se a gente tivesse acreditado nisso, até hoje a gente estava morrendo de peste. Sabe por que a gente não morre de peste hoje? Porque alguém não acreditou nisso. Não é possível que Deus queira isso. E aí eles foram procurar e descobriram que... Qual a causa da peste? Não é Deus. A causa da peste é o quê? Um micro-organismo. Esse micro-organismo que foi... Então, a gente já sabe qual é a causa. Então, no momento que você sabe a causa, você procura o quê? Como é que a gente evita essa causa? Resolver uma peste. Ou seja, Deus mudou de ideia? Não quer mais que você morra de peste? Ou nunca quis para começar? Então, argumentar, você quer saber a razão por trás de um acontecimento. Então, você faz afirmativas, vê a relação que existe entre elas. Lembram? Gerenciar informação e relação? Então, a informação, a gente está morrendo de peste. Por quê? Deus querer ou não querer, tem alguma coisa a ver com isso? Não. Peraí, por que não? Porque Deus não quer ou não quer? Não tem nada a ver com querer. Porque se Deus mudasse de ideia, ele não era Deus. Deu para entender?
Então, se você é deísta e você pensa em Deus como a razão por trás de todas as coisas, a filosofia, ela procura a razão por trás de tudo. Então, ela começa, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E, teoricamente, isso não tem fim. O objetivo é você achar a razão por trás de tudo, ou seja, o porquê final. Então, porquê, mas tem um final? Deve ter. O porquê final. O que é o porquê final? É a razão por trás de tudo. E em filosofia isso tinha um nome, chamava logos. Então o logos era a busca, tá, da verdade. Ah, então o logos é verdade? Não. A filosofia não trabalha com a verdade. Como assim? Então é mentira? Não. Olha só. Tudo tem a ver com conceito. Lembra que a gente estava falando sobre o que significa alguma coisa? Conceito. Então o que é verdade? A verdade muda? Não. Se mudar é porque era mentira. A verdade é absoluta por quê? Porque se for relativa, você não tem verdade. Não tem meia verdade. É meio verdade. Não, meia verdade é uma mentira inteira. Entendeu? Ou é verdade ou é mentira. Então não tem parte. Então, a verdade é absoluta, a verdade é única, a verdade é imutável, a verdade é perfeita. Porque se for imperfeita é porque era mentira. Ah, não, não, a verdade não melhora, a verdade é. Bom, se a verdade é tudo isso, absoluta, perfeita, imutável, etc., nós, seres humanos, somos perfeitos? Somos imutáveis? Somos absolutos? Não. Então a gente não consegue ver a verdade nem que ela caia na nossa cabeça. Por quê? Porque não temos material suficiente para isso. Mas peraí, se a filosofia não trabalha com a verdade, trabalha com o quê? Com conhecimento. O que é conhecimento? O conhecimento muda? O conhecimento cresce? O conhecimento é relativo? Tudo isso. E o que é conhecimento? Conhecimento é a busca da verdade. E a busca nunca tem fim. Então, quando você diz descobrir, significa o quê? Uma coisa está coberta, aí você descobre. Lembra? Tem um cobertor aqui. O que a gente faz quando tira o cobertor? Descobriu. E se você não tirar o cobertor todo, descobriu assim? Descobriu também. Descobriu o quê? Uma parte do que está embaixo. Então, conhecimento é a parte da verdade que você é capaz de ver nesse momento. Vou dar um exemplo, tá? Os cientistas sabiam que as pessoas morriam de ataque cardíaco. Não morriam? Aí eles foram atrás. Por que você morre disso? E descobriram gordura no coração, entupindo. Então, a gordura entope o coração e você morre. E naquela época a gente comia banha de porco. Lembra banha de porco? Tudo era banha de porco. Gordura. Não pode comer banha de porco. Come manteiga. Não, manteiga. Tá, ok. Aí eles começaram a perguntar o que é a gordura. Descobriram que a gordura é colesterol. Manteiga, não pode comer manteiga, tem colesterol. Vamos comer margarina. Aí eles foram estudar o colesterol e descobriram que a gente produz colesterol. Se você não comer colesterol nenhum, ainda vai ter colesterol. Eles descobriram que tem um colesterol bom e um colesterol ruim. E que a gente sintetiza. Então, não é para você deixar de comer. Você tem que comer o colesterol bom, para não produzir colesterol ruim. Então, depois de estudar muito, eles chegaram à conclusão que o bom mesmo é banha de porco. Ou seja, os cientistas estavam mentindo. Quando ele olhou o coração, ele viu gordura? Viu. Então, gordura. Mas aí começa. Vocês estão entendendo? Então, não é que ele mentiu. O que ele conseguia ver naquela época era gordura. Ele não sabia que tinha mais de um tipo de gordura. Aí tem mais um tipo de gordura. A gente também produz gordura. Vocês estão entendendo? Então, à medida que a tecnologia que vai aumentando, o conhecimento faz o quê? Muda. E a verdade muda? Não. Bom, mas o que seria a razão por trás de tudo? A verdade. Por que a gente não descobre a verdade? Porque não dá. Como nós somos relativos e imperfeitos, a verdade é impossível para a gente. Mas a gente busca. Então a filosofia, né, é amor ao saber, é a busca da verdade, a busca do conhecimento. E esse conhecimento a gente vai adquirindo como? Através do questionamento. Então, para a filosofia, a razão por trás de tudo chama logos. Vamos ao Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é causa primária de todas as coisas? Eu
tal do Logos? Isso! Logos não é a razão por trás de tudo? Então, Deus, Espírito é o Logos. Não é só o Logos, não. Logos tem razão, a razão por trás de tudo. Mas tinha uma dúvida entre os filósofos. A razão por trás de tudo é inteligente ou não? Faz diferença? Faz. Porque se ela é inteligente, ela pensou. Se pensou, fez de propósito. Se fez de propósito, todas as coisas têm uma intenção. Existe um motivo para as coisas acontecerem. Porque se não tinha inteligência, não tinha pensamento, é aleatório. O que é uma coisa aleatória? Não tem porquê. Aconteceu. Ou é sorte ou azar, depende do ponto de vista. Então, o que é um fenômeno aleatório? É um fenômeno que não tem inter-relações causais. Ou seja, não tem uma explicação mais... Não tem, Não sei. Não tem. Tá? É aleatório. Então, não tem como você prever uma coisa aleatória. Aconteceu. Tá? Bom, e o que é uma coisa intencional? Foi de propósito. Então, você fez de propósito. Você fez de propósito porque tinha uma intenção. Então, existe uma intenção por trás das coisas acontecerem. Bom, o universo é aleatório ou intencional? Bom, existe a visão materialista e existe a visão espírita, tá? Não é espiritualista. Espiritualista é uma coisa. Visão espiritualista, tem a visão católica, muçulmana, você tem um monte de visões espiritualistas. Eu quero a visão espírita, tá? Então, a visão materialista é uma. Ele diz que o universo é o quê? Um fenômeno aleatório, tá bom? Não tem intenção, aconteceu, tá? E qual é a visão espírita do universo? O universo é o quê? Intencional ou aleatório? Se é intencional, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês são criacionistas ou evolucionistas? E vocês sabem o que é criacionismo e evolucionismo? Nós espíritos somos evolucionistas ou criacionistas? Pera aí. O que isso tem a ver com os livros do Filomeno de Miranda? Começa pelo título, Transição Planetária. Aí no segundo, lembra? De uma nova era. Trata do que o segundo livro? Quem leu o segundo livro? Só para eu ter uma estatística. Bom, o segundo livro trata sobre... Tem espíritos vindo, tem espíritos indo, tem espíritos fazendo isso, fazendo aquilo. Aí ele fala sobre mudanças. Qual o tema do livro? Bom, então viu como é importante? Vamos voltar para lá. Nós somos evolucionistas ou criacionistas? Não esqueci de Jesus, hein? Não esqueço nada. Vamos lá. Criacionistas ou evolucionistas? Evolucionistas, segundo Darwin? Vocês são evolucionistas segundo Darwin? E nunca pensei nisso. Bom, qual a diferença? Ser criacionista, você acha o quê? O que os criacionistas dizem? Fomos criados. Criados por quem? Pô, gente, o que Darwin é? Alguém sabe quem é Darwin? Vamos lá. O que Darwin diz, gente? O ser humano veio de onde? Veio do macaco? Não, ele veio bem mais longe, gente. Veio do protoplasma, lembra do protoplasma lá? Veio indo, veio indo, por sucessivos o quê? Vamos traduzir, vamos lá. Então, você tinha os macacos, aí o macaco virou homem, foi isso? Não. Darwin acha que o macaco virou gente? Não. O que Darwin diz? Evoluiu. O que é evoluir? Foi melhorando. Então, quando você evolui, você melhora. Tem certeza sempre? Vamos lá. Então, Darwin diz que os seres foram evoluindo. A evolução se dava pela seleção natural. Lembra a seleção natural? O mais forte, o mais adaptado
sobrevivia e os outros desapareciam. Não é isso? Então o homem veio do macaco? Não. Tinha macacos, os macacos continuam existindo, não continuam existindo ou eles continuam virando gente? Eu estou falando de Darwin. Os macacos continuam existindo e viram gente? Então tem macaco ainda hoje, tem macacos e tem seres humanos. Então de onde vêm os seres humanos? Foi uma coisa de evolução. Mas como é que apareceu? Como é que os seres humanos apareceram? Se não viramos do macaco? O que aconteceu com o macaco? Veio um elo perdido, não sabemos. Qual é a proposta de Darwin? Olha o seguinte, você tem a seleção natural. Aquele que sobrevive se adapta. E quem não se adapta? Desaparece. Tá? Então, havia os macacos e de repente apareceram os seres humanos. E os macacos desapareceram? Não? Ainda tem macaco? E os seres humanos vieram do que então? Viu que tem perguntas interessantes? Viu que a gente fosse um debate na universidade, você fala do ponto de vista espírita, como é que você ia explicar? Porque olha só, gente, se a religião explicasse tudo, teria substituído a ciência. Tudo racionalmente teria substituído a ciência. E se a ciência explicasse tudo, tá? Estava no lugar da religião. Qual é a proposta espírita? A aliança da ciência e da religião. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo? Então, qual o livro de Kardec que mais fala de ciência? O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo inteirinho, Sócrates, Platão, ciência, metodologia científica, entendeu? A Gênesis tem uma série de teorias. Então, o livro que mais fala de ciência de verdade é o Evangelho segundo o Espiritismo. E vocês acham que isso foi aleatório? Não, foi de propósito? Sim, justamente pelo nosso grande problema com a ciência e com a religião. A proposta espírita é conciliar os dois. É explicar as coisas racionalmente. Então, se não for racionalmente, não é espírita. Porque o espiritismo não é uma religião, é uma filosofia de bases científicas e consequências. Entenderam? Então, não basta. Eu sinto que é verdade. Eu tenho uma sensação aqui que diz, meu guia disse, fulano disse. Faz sentido? Não, então não é espiritismo. Se o espiritismo é filosofia, tem base em conhecimento. Conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Se você não pode justificar, não é conhecimento. Se não é conhecimento, não é amor ao saber. Se não é amor ao saber, não é filosofia. Se não é filosofia, não é espiritismo. É o quê? É só uma crença que você tem. Porque o que é conhecimento? Você tem um conjunto que contém a verdade. Tem outro conjunto que contém suas crenças. Tá? Esse conjunto é uma interseção. Algumas crenças são verdadeiras e algumas não são. Algumas verdades o povo acredita, outras não. Como assim? Por exemplo, tem gente que acredita que se amarrar um Santo Antônio de cabeça para baixo na festa junina, arruma um noivo. Tem gente que garante que arrumou mais de um dessa maneira. Tá bom? É uma crença. É verdade ou não? Existem verdades que ninguém acredita. Existe um site na internet que diz que a AIDS não existe, que ela foi inventada pela Igreja Católica para atacar os homossexuais. Tá? Então, existem verdades que ninguém acredita, existem crenças que não são verdadeiras. E existe o quê? Crenças verdadeiras. E aí você diz, essa é a minha. Você não sabe. Tá? Então, existem crenças verdadeiras. Você não sabe se é sua. Todo mundo acha que a sua é. Tá? Por isso que chama crença. Então, existe a crença verdadeira. É justamente dentro desse nicho que está localizado outro conjunto chamado conhecimento. Então, não basta você achar que a sua crença é verdadeira. Para ela ser conhecimento, você tem que justificar racionalmente. Tá? Então, vamos lá. Você acredita na reencarnação? Sim ou não? Por quê? Se você não sabe dizer por quê, não é conhecimento. Não é amor a saber, não é filosofia, não é espiritismo. É o quê? É uma crença que você tem. Você acredita na imortalidade da alma? Por quê? Se você não sabe dizer por quê, não é conhecimento, logo não é filosofia, não é espiritismo. Você acredita na comunicabilidade dos espíritos? Por quê? Entendeu? Como assim? É igual duendes, fadas, etc. Mesma coisa. Você acredita na reencarnação como outras pessoas acreditam em fadas.
Para ser diferente, para ser espiritismo, não basta acreditar. Tem que justificar. Ah, então eu acredito que minha mãe acredita é uma mulher muito decente. Isso é uma justificativa racional? Não. Se outra pessoa não achar sua mãe muito decente, não precisa acreditar. Deu para entender? O que seria uma justificativa racional? Lembra que a gente falou aqui? Gerenciamento de informação, relação, argumentação, lógica, tudo isso faz parte de uma argumentação racional. Tá bom? Mas quem disse essas coisas foi Platão. Platão teve um discípulo chamado Aristóteles. Aristóteles disse assim, concordo com Platão até certo ponto. Tudo bem, conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, concordo. Mas não é suficiente. É conhecimento, mas para ser conhecimento real, não basta justificar, precisa comprovar. Então, para Aristóteles, conhecimento real é uma crença verdadeira, justificada e comprovada. E Platão é o quê? Conhecimento teórico. Então, existe o conhecimento teórico, você tem uma teoria, ou seja, você tem uma racionalidade, você tem todo um pensamento que justifica isso. Mas não tem absoluta certeza até você fazer o quê? O experimento. Por isso, Aristóteles é o pai da ciência. Foi? E Platão é o pai da academia. Antes de você experimentar, você tem que ter uma teoria, elaborar todo aquele negócio, fazer material, projeto, etc. Foi? E o espiritismo tem a ver com o quê? A proposta espírita é essa. É a aliança da ciência e da religião. Então não basta acreditar, você precisa o quê? Justificar racionalmente. Foi assim que começou. Como é que o espiritismo começou? Tive uma visão, gente. Eu acho que o negócio é assim. Se não começou assim, você vai fazer isso agora. Você vai criar uma teoria baseada... Olha, tem um mentor aqui legal que falou uns troços bem maneiro. Faz sentido? Não, mas é lindo. Vocês estão entendendo? Vamos lá. A gente estava falando de evolução segundo Darwin, tá? Darwin acreditava da evolução, mas ele acreditava o seguinte, a seleção natural, tudo isso. Mas como começa? Mutações aleatórias dão origem a alterações de DNA que, pela competição por um nicho ecológico, produzem a sobrevivência de certas espécies mais adaptáveis. Entenderam? Nós espíritas concordamos com a evolução segundo Darwin? Nós acreditamos em mutações aleatórias que produzem seleção natural? Por que não? Por que a gente não acredita na mutação aleatória? Porque a gente quer uma relação causal. Por que o espírita não acredita na mutação aleatória? É disso que trata o livro Transição Planetária, Alvorecer de uma Nova Era. Como assim? Eu não li nada sobre isso naquele livro. Gente, está tudo implícito. Está tudo implícito. Ele está falando sobre seleção natural, sobre mutação, sobre alteração do perispírito, que causa alteração do DNA. Peraí, por quê? Pelo mesmo motivo que quando você lê o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, ele fala sobre a participação no desenvolvimento da Terra de espíritos que vieram de outros mundos. E fizeram o quê? Mutações não aleatórias, que provocaram alterações no perispírito, que deram origem a alterações biológicas, que deram origem a mutações significativas, generalizadas, constantes, numa velocidade de tempo muito pequena, que é o tal do elo perdido, aquela coisa estranha. Porque matematicamente não tem explicação. Por que não? Vamos mais lentamente. Quando a gente lê A Caminho da Luz de Emmanuel, a gente fala sobre um planeta que estava na mesma situação que a gente agora. Certo? Esse planeta estava mudando de... E haviam espíritos que estavam fazendo o quê? Atrapalhando. Lembra? Você chega no momento em que você está atrapalhando a evolução. Todo mundo quer crescer e só você atrapalhando. O que acontece? Os incomodados, ninguém é expulso, tá? Apenas não tem ambiente. Ninguém quer conversar com você, ninguém quer brincar com você, nem nada. Entendeu? Sintonia. Então, o que acontece? Eles não têm mais ambiente aqui, vão para outro lugar. Só que eles não estão na melhor situação, estão?
Não, né? Então, você cometeu... Vamos fazer uma pergunta aqui importante para algumas pessoas. Tá? Você está no Brasil. Você foi assaltar uma residência e achava que não tinha ninguém na casa, mas tinha uma mulher com 2 crianças. Você foi pego em flagrante e ficou pensando, se eu for preso, cadeia, todo aquele inferno, o que você faz? Se não tiver testemunhas, não serei preso. Não é isso? Aí você mata a mulher e as crianças. Ninguém viu que você cometeu esse crime, você escapou. E você está nessa situação, angústia, todo aquele problema, resolve migrar. Aí você migra para os Estados Unidos. E começa a trabalhar. Você não vai mais roubar. Você vai ser uma pessoa de direita. Aí você deixa de roubar, passa a ser uma boa pessoa, trabalha, casa, tem 2 filhos. Quando descobrem que você é o criminoso. Você já acha que a gente deve deixar para lá? Há 10 anos ele cometeu esse crime. Agora ele é um homem decente, trabalhador, pai de 2 crianças. Devemos deixar para lá? Não? Por que não? Ele não é mais um ladrão. Tem, né? Então, e agora? O que a gente faz com ele? Vai para lá, na boa? Não? Tem consequências? Tem consequências, certo? Tem atenuante, tem tudo agora, mas ainda é um crime que você cometeu. Logo, você tem responsabilidade? Bom, se for só uma visão materialista, mas acontece, a mulher morreu, e as crianças? E o marido, que chegou em casa e encontrou a mulher e as crianças mortas? E a família? E essas pessoas? Deixa eu lá? Vocês são espíritas. Não, né? Então você tem a mulher, você tem as crianças, você tem o marido que se matou depois, você tem tudo isso. E de quem é a responsabilidade? Então a proposta espírita não tem nada a ver com castigo. A proposta espírita tem a ver com o quê? Qual a diferença, tá? Na seguinte situação. Você vai num restaurante caro, tá? Chamamos amigos, um restaurante que você sabe que é caro. Por que você vai? Porque a comida é muito boa. É um momento, é muito boa a comida, você foi, comeu, você e seus amigos, e fatalmente sabe que vai vir uma coisa, chamada o quê? Conta. Aí vem o garçom com a conta. Aí ele chega diante de vocês e pergunta, restaurante chique, quem é o culpado? É isso que ele pergunta? Não, né? Ele pergunta quem é o responsável. Porque tem diferença? Tem. O culpado é castigado, o responsável paga a conta. Né? Seu filho quebrou a janela do vizinho. Quem é o culpado? Seu filho. Quem é o responsável? Então, seu filho vai ter um castigo e você vai pagar a conta. Só que isso funciona para todo mundo. Então, quando você se sente culpado, você espera um castigo. Quando você se arrepende, você é responsável. E o que é que o responsável faz? Paga a conta. Tá? Do quê? Da reparação. Entenderam a diferença? Então, por exemplo, você tem uma dívida, eu pedi emprestado um dinheiro. Tá? Me propunha pagar, tal dia eu pago. Nesse meio tempo eu perdi o emprego. Não tenho emprego. Eu tenho um monte de responsabilidades. No caso, 2 filhos querem comer. Aí eu chego para você, olha, não posso pagar a dívida. Sim, mas você contraiu. Contraí a dívida. Na época que eu contraí, eu podia pagar. Mas você tem que pagar. Sim, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu quero que você pague. Sim, mas eu não posso. E aí? Bom, é o seguinte, nesse momento eu não posso, mas não significa que mais adiante eu não possa. Tá? Assim que eu arrumar um emprego, assim que tiver condições, eu vou pagar para você. Se o emprego for bom, rapidamente, senão eu vou pagando aos poucos. Não, eu quero agora, mas eu não tenho agora para lhe dar. Mas eu quero, vou mandar você para a cadeia. Se mandar para a cadeia, não recebe nada. Agora, se você me der uma chance, eu posso pagar. Deu para entender? Você deve se sentir mal por isso? Não, né? Você se propôs a pagar? Entendeu? E vai. O nome disso é responsabilidade. Então, aqueles que assumem suas responsabilidades estão livres. E o culpado? O culpado é aquele que diz, eu mereço sofrer. Então, você quer um castigo para aliviar a sua consciência. Então, você busca o sofrimento e recebe ele com muita satisfação. Por quê? Porque você é culpado. Então, existe uma diferença enorme entre culpa e
responsabilidade. Então, a proposta espírita é que você seja o quê? Responsável. A pessoa responsável não é aquela que é castigada. A pessoa responsável é aquela que paga a dívida. Sempre. É isso, você vai entender. Entenderam a proposta? Então, nós somos deístas. Então, nós achamos que as coisas são intencionais. Então, não acreditamos em mutações aleatórias. Então, como é que as mutações acontecem? A Gênese. Na Gênese, ele fala sobre o quê? Ele não fala com essas palavras, né? Mas lembra do Big Bang? Então, antes do Big Bang, você tinha uma única força, tá? E uma única coisa, que você não sabe o que é. Num determinado momento, houve uma alteração. Aquela temperatura incrível, num tempo que era 10 elevado a menos 42 segundos da existência, uma força se separou. Depois outra. Aí surge a gravidade, e a hiperinflação, aí vai indo acontecendo aquela coisa toda. Em 1 minuto da criação aparece a primeira partícula independente, tal do próton. Aí o elétron, aí você tem o primeiro átomo, aquela coisa toda acontece. Bom, o que é essa coisa inicial? Para a filosofia antiga, Aristóteles, por exemplo, era o éter. Era a coisa primordial. Por que está chamando de coisa? Porque eu não posso chamar de matéria exatamente, né? A coisa primordial. Ou a matéria primitiva. O Espiritismo também chama de quê? Fluido universal. Ou fluido cósmico, que é o quê? A matéria primitiva. Ou seja, a primeira. A causa de toda a matéria que existe. Então havia essa. E havia uma força. Qual era a força? Qual era a força que deu origem à primeira transformação da matéria? Eu não estou perguntando, vocês não são físicos, né? Vocês são espíritas, teóricos. Quem é espírita? Levanta o braço, só para constar. De repente não são. Qual a causa da primeira mudança da matéria? A Gênese. Deus! Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, Ele causou a primeira mudança que a matéria teve. Só que Ele não é só a causa de todas as coisas. É a inteligência suprema. Então, é uma causa inteligente, intencional da primeira mudança da matéria. Então, a primeira alteração que a matéria teve, quem estava por trás? Então, houve essa mudança. Aí surgiu, vamos lá, a primeira partícula. A primeira partícula, ela existe por quê? Vamos lá. Se a gente for falar de física, essa mesa existe. Ela é causada por quê? Nós temos átomos, nós temos a ligação entre eles, você tem o eletromagnetismo, tem um monte de coisa, gravidade, tudo isso aqui é a causa dessa mesa. Tá? Se eu tirar tudo daqui e sobrar só a matéria, o que sobra? Fluido universal. Não é energia, não. Fluido universal. Porque o que faz a mesa ser uma mesa são todas essas coisas. E quem é a coisa por trás disso? A física diz o seguinte: o que faz esses elementos estarem da maneira que é, tá? Eles dão um nome. São partículas virtuais carreadoras de informação. Vamos trazer. Partículas virtuais carreadoras de informação. Vamos traduzir? Partícula é uma coisa. O que é virtual? Virtual. Quando você diz que uma coisa é virtual, você está dizendo que ela não é o quê? Real aqui, né? Não é virtual. Então, é uma partícula, uma coisa, que não é real, não é física. É uma coisa não física que carrega o quê? Informação. A gente tem outro nome, chama perispírito. Que é uma coisa carreadora de informação, que faz a matéria ser matéria, não é não? E qual é a informação original? De onde vem a informação toda? Do espírito. Mas no caso da partícula, do princípio espiritual. Então, na primeira transformação da matéria, então, vamos usar uma coisa poética de Aristóteles. Olha como é que Aristóteles pensava. Aristóteles pensava como espírita, né? Ele achava que havia uma razão por trás de tudo. E ele achava que era inteligente. Então, ele disse, da intenção criativa do Logos surgiu o movimento. Vamos traduzir. Ele achava que o Logos era inteligente. Então, Deus pensou. E no que ele pensou, fez algo, saiu dele algo. E esse algo mudou a matéria original. O que é esse algo? O princípio espiritual.
O princípio espiritual é Deus? Não, mas saiu de Deus. Então ele muda a matéria. E da primeira mudança vai vindo o quê? Consequências. Então, você vai passar por toda a tabela periódica. Então, começa com o quê? Hidrogênio, hélio, vai vindo, vai vindo. Então, a cada modificação dos elementos, o que é que você tem? Informação. Então, o princípio espiritual estava no primeiro elétron? Estava. Na primeira partícula? Estava. Aí ela foi fazendo o quê? Evoluindo. O que é evoluir? Informação. Então, nós espíritas acreditamos na evolução espiritual. E a evolução espiritual é a causa da evolução material. Então é intencional. Cada mutação acontece pelo quê? Pela evolução espiritual. Então, esse princípio espiritual estava lá, passou pela tabela periódica todinha. Quando ele chegou no final, ele já sabe tudo o que há a saber sobre uma ciência chamada física, que é a ciência que estuda os elementos, não é? Quando ele sabe tudo o que há para saber sobre a física, ele faz um salto evolucionário. E vai para outro ramo da ciência. Vai para a química. O que a química estuda? Todas as relações que os elementos podem ter. Então, quando você junta hidrogênio, 2 hidrogênios com oxigênio, você tem o quê? Uma substância, água. Então, as substâncias têm milhares de substâncias. E as substâncias reagem entre si. Tem os ácidos básicos, aquela coisa toda a química. Tudo isso, o princípio espiritual está lá. Não há nenhuma reação química sem um princípio espiritual. Existem leis, por exemplo, leis da conservação da massa, lei da conservação da energia, um monte de lei. E o que são essas leis? Informação. Por que o próton é atraído, o elétron é atraído pelo próton e não pelo nêutron? Qual a causa? O bóson. A tal da partícula virtual carregadora de informação. Ou seja, o princípio espiritual. Então, essas coisas acontecem porque existe uma razão. A razão é o quê? O princípio espiritual. Mas a razão primordial é o quê? Deus. Tá? Então, nesse momento, esse princípio espiritual tem consciência? Não. Então, ele segue o quê? O padrão pré-estabelecido, as leis universais. E ele vai. Na química, ele conhece tudo sobre a química inorgânica. Aí dá um salto evolucionário na química orgânica, aí todas as reações químicas. Quando ele já sabe tudo o que há para saber sobre a física e a química, ele faz um salto evolucionário e entra em outra área. Qual? Biologia. Aí ele começa vírus, aí vai bactérias, os procariotas, eucariotas, cianofícia, vai subindo. Quando ele domina tudo o que há para saber num nicho, ele faz um salto evolucionário e começa a desenvolver outras coisas. Estão vendo? Lembra? Teoria de Oparin-Miller. Espera aí, eu não sei nada disso. Viu como o espiritismo é cultura? Aí agora você sabe o motivo para tirar o 2º grau. Não é para ganhar dinheiro, é para entender o espiritismo. Aí você vai estudar física, química, biologia, tudo o que há para saber. Chama-se o homem integral. Então vamos lá. Aí você domina tudo que há para saber dentro da biologia. Aí você está no último reino. Foi dos mamíferos. Nos mamíferos, dos primitivos, foi subindo. Peraí. Tem um espírita que estabeleceu uma teoria muito interessante. Quando é que começa o processo de individualização do princípio espiritual? E esse teórico chama Dr. Jorge Andréa. Dr. Jorge Andréa desenvolveu uma teoria a respeito em que momento da evolução começa a individualização. Ele é no reino animal. Qual reino? Qual animal? A lagartixa. Então, segundo o Dr. André, na lagartixa começa a individualização. E quando é que ela termina? No orangotango. Mas como assim? Por que lagartixa? E o mais legal é que ele faz uma analogia entre essa teoria que ele desenvolveu e a Gênese bíblica. Esse espírito é legal mesmo, não? Como assim? Vamos lá. O que aconteceu na lagartixa diferente? A lagartixa começa a desenvolver uma estrutura cerebral que não havia antes, chamada glândula pineal. Então, ela surge pela primeira vez na lagartixa e vai se tornando mais complexa, até que ela chega num determinado, nos símios, numa posição, e entra em atividade independente no reino nominal. E a Bíblia? O que tem a ver a Bíblia? Você já ouviu falar da árvore do bem e do mal? E qual é a fruta que ela está dando? Não, gente, não tem maçã escrito em lugar nenhum. É uma fruta.
Vocês inventaram que a maçã não tem nada a ver com maçã. Isso é a fruta da árvore do bem e do mal. Eu não sei de onde saiu maçã. Onde está a maçã? Não tem maçã na Bíblia. A fruta. Então, a fruta lá, tá? E nessa árvore do bem e do mal tem essa fruta. E quando o homem experimenta a fruta, ele perde o paraíso. E passa o quê? A pensar por si mesmo. Penso, logo existe, eu estou sabendo tudo, né? Então, por isso que eu chamo a árvore do bem e do mal, do conhecimento. Porque existe mau leão, gente? O leão fugiu do zoológico e comeu sua família. Ele é um bom ou mau leão? E se ele comer sua sogra? Ele é um leão bom ou um leão mau? Você não diz isso, por quê? Não tem leão bom ou mau, tem leão e leão. Só isso. Por quê? Por favor, seu leão, não me coma, eu sou pai, tenho 3 filhos. Ele te come assim mesmo, porque ele é mau. Não, ele te comeu, não é porque ele é mau, porque ele está com fome. Se ele não tiver com fome, não se sentir ameaçado, não tiver filhote sendo invadido o território, você passa, tira foto do leão e vai embora. Entendeu? Agora, com o homem é diferente. Por que o leão mata? Você sabe, por que o homem mata? O homem mata quando tem fome? Não, tudo vegetariano, que beleza. O homem mata quando tem fome? Mata para defender o território? Mata para defender... Por que mais o homem mata? Entendeu que nossas motivações já não são tão... Então, a árvore do bem e do mal é que vai dar essa independência ao homem. E qual é o animal que está lá que tem alguma coisa a ver com isso? Não, ninguém falou em cobra. Nem serpente. Porque o bicho que estava lá tinha 4 patas. Ele foi condenado a rastejar depois. Lembram disso? Então não era cobra, era um réptil. Um réptil. Pela descrição, era um réptil. Se virou cobra. Então, você junta um réptil, árvore do bem e do mal, processo de individualização até os seres humanos. Jorge André fez associação. Usando simbologia, você tem... No réptil surge o início da glândula pineal e ela culmina nos... Por isso tem a ver réptil, tem a ver humano, tem a ver árvore do bem e do mal, essas coisas todas. Legal, né? Vale a pena ler, entendeu? Agora, eu tenho que concordar com tudo? Não, você pode ler o livro, concordar com uma parte, discordar de outra parte, refutar alguma parte, entendeu? Em vez de dizer, você é maluco? Não sei, baseado em que você acredita nisso? Aí ele explica. A gente não começou assim, gente? Lembra todas aquelas coisas que a gente falou, tem importância? Então você lê um livro onde a pessoa apresenta a teoria nova. Mas não pode. Fala, o Jorge André publicou esse livro, né? Aí ele assim, de onde você tirou? Da minha cabeça. Mas não pode. Ele diz, mas Freud não tirou da cabeça dele, por que ele pode ou não? Não, mas você está falando de espiritismo, e daí? André Luiz falou da glândula pineal, a gente leu várias coisas dos livros, aí eu fiz a elucubração, peguei a neurologia e estabeleci essa hipótese. Ele não afirmou que era assim. Pode ser assim. Entendeu? E você pode pensar, nossa, faz sentido isso aí, né? E você pode ir mais adiante. Aí eu fiz uma homenagem ao Jorge André quando a Universidade de Colômbia confirmou a glândula pineal e a relação dela com a mediunidade. Tá? Então, não era só uma teoria, ele foi um visionário. Mas teve gente que não leu o livro, não publicou. Por quê? Porque não pode. Mas ele pode estar errado? Podia estar errado. Aí o que acontece? Não é, né? Lembra? A gente comeu manteiga um tempão. Margarina. Até outro dia você comeu margarina. Agora está vindo na banha de porco. Vocês estão entendendo? A sua bisavó comeu banha de porco toda a vida, você vai lá inteirona. Vocês estão entendendo, gente? Chama-se conhecimento. E a proposta espírita é o quê? Conhecimento. Então a gente vai crescer, tem coisa que a gente não sabe sobre mediunidade. E por que não? Porque não dá. Porque tem aspectos que a gente não reconhece. Lembra de explicar o mundo espiritual? Como é que eu vou explicar? Quer ver, André Luiz? Alguns puristas, eu falei umas coisas. Não, mas André Luiz falou da água. André Luiz disse que tem água lá, né? H2O? Não. Então se não é H2O, então não é água. Porque água é H2O. Não, é uma coisa que parece água. Parece, mas não é. Se não é, tem a mesma propriedade? Então não é água. Ah, mas ele falou que tem água. Sim, é um troço que parece água. Mas por que ele não disse que era um troço que parecia água? Porque era da década de 30, 40.
E naquela época, nem a palavra energia era popular. Então ele podia falar sobre isso agora, sobre a coexistência de determinadas partículas que são, mas não são. Não, né? Então fica água mesmo. Como é que eu explico para um cego de nascença como é a cor verde? É uma cor quente ou fria? Se é cego de nascença, como é que explica para ele o verde? Bom, verde é uma cor. É uma cor, né? Verde. É rugosa, igual. É rugoso, o verde é rugoso, igual grama. Não pode ser liso. Vocês estão entendendo que é uma coisa difícil? Então, como é que a André vai explicar uma coisa que parece água, mas não é? Que parece planta, mas não é? Que parece que é, mas não é? Para vocês que não sabem. Com metáforas, entendeu? E à medida que a gente cresce, as metáforas vão ficando mais aprimoradas. Então, era uma metáfora legal, mas agora é melhor outra coisa. Entenderam? Chama-se evolução do conhecimento. Mas vamos voltar para a evolução do espírito. Aí o princípio espiritual chega ali naquele momento, tá? Que domina tudo que há para saber sobre a biologia. Aí ele faz um salto evolucionário. Penso, logo existo. Lembra? E ele se tornou individual. Até aquele momento, todas as suas experiências eram experiência da coletividade. Agora a experiência é individual. Então, antes, ele fazia parte de uma alma-grupo. Agora ele é independente. Todas as experiências são exclusivamente pessoais. Tá? Então, você tem um conhecimento de uma espécie. Sim. Então, nós temos também famílias que vieram dos mesmos começos. E tem uns que não. Então, você encontra... Não sei quem é você, mas senti uma certa... A gente veio dos mesmos começos, é tal da família. Então, a tal alma gêmea, tá? Que Emmanuel fala, o Dr. Jorge disse, são almas que vieram dos mesmos começos. Então, a gente não veio do mesmo começo, você não sente essa familiaridade. Não gosto de você, mas... Sei lá, senti um negócio. Porque você não pode explicar o amor só com... Você não tem nada a ver, mas... Sinto que eu preciso de você para estar bem. Porque a gente veio do mesmo começo, a gente esteve junto quantos milênios? Então, você quer que ele continue. Então, você precisa dele para ser feliz. Então, são algumas explicações. Ah, mas é assim? Não sei. É uma hipótese. Que está baseada em algumas evidências interessantes. Pode ser mais interessante do que outras que já te ofereceram. Como, por exemplo, você tem dois espíritos no mundo espiritual, se encontram, se apaixonam e dão origem a novos espíritos. Ok, é uma possibilidade. Sim, os espíritos se multiplicam. Ok. Mas aí vai ter um problema. Um problema com o quê? Com um princípio espírita, Deus. Como assim? O que tem Deus a ver com isso? Justiça divina, lembra? Todos são iguais perante a Deus? Não, porque você é da linhagem de Emmanuel, ele é da linhagem de Joana de Ângeles. Não é não? Já se todo mundo for igual, é todo mundo a mesma coisa. Deu para entender? Ou não? Não? Então vamos lá. Já ouviu falar de fósseis? Então, nos fósseis já ouviu falar da Lucy? Lucy é um Australopithecus. É o primeiro homídeo. Lucy, se a gente olhasse, eles fizeram um modelo da Lucy, né? Se você visse um macaco e visse a Lucy, você não sabia quem era quem. Eram muito parecidos. Mas Lucy não era um macaco. Lucy era um homídeo, o primeiro homídeo. Então, o lobo frontal, todas as características. Lucy deu origem ao homem de Neandertal, Homo habilis, Homo isso, Homo aquilo, e nós. Todos nós somos descendentes de Lucy, tá? Que era um homídeo, ou seja, um homem. Beleza? Você pode provar isso? Pode, a gente tem fóssil. Tem vários fósseis. E hoje a gente tem engenharia genética reversa, que a gente pode pegar e ver o DNA, ver a evolução, as combinações, tudo isso. A gente tem provas de que Lucy é o nosso ancestral? Sim. A gente tem fósseis de cada um desses caras? Tem. Tem o de dinossauro também, tem dinossauro, tem tudo aquilo. Tem provas? Tem. Bom, legal. E você já viu um fóssil de duende? De fada? De leprechaun? Não. Então, o homem primitivo é um leprechaun? Uma fada? Uma ninfa? Você tem provas? Não, eu já vi uma. Minha mãe já viu. O meu mentor disse que é assim que funciona. Então, o homem primitivo tem mais chance de ser um leprechaun ou ser a Lucy, um Australopithecus? Então, quando os espíritos surgem no reino nominal, eles parecem um duende ou parecem um macaco? Tem mais chance de parecer com a Lucy. Então, o homem primitivo é um Australopithecus.
Então imagine que você no mundo espiritual encontra um espírito, vocês se apaixonam e você dá luz a um macaco. Quem gostaria? Porque os espíritos se surgem lá, vai surgir um australopithecus. Alguém quer dar luz a um australopithecus? Né? É um problema, né? Ou não é um duende que nasce. É um leprechaun? Tem lógica? Então não é melhor que os espíritos evoluam como foi assim, indo ali daquele jeito, e aqui reencarna aqui, aquele negócio todo, do que lá no mundo espiritual? Não estou dizendo que não é, mas qual tem mais evidências? Aí você escolhe. Então, baseado em que você desenvolve esse raciocínio? Baseado em fósseis, baseado no processo evolucionário, em alguma coisa de Darwin, junto com a Gênese. Então, eu acho que tem mais lógica a evolução se dá como está escrito na Gênese do que dois espíritos dão a luz aos espíritos, os espíritos se multiplicam assim. Os espíritos novos nascem a partir de dois espíritos que se conhecem lá e dão a luz a um novo. Entendeu? Ou não? O nome disso é um raciocínio baseado em evidências. Então, a gente tem o quê? Uma afirmação que dá origem a outra afirmação. Lembra, gerenciar informação e gerenciar o quê? Relação. Então, vamos lá. Fóssil existe, a Lúcia existe, a gente tem evidência da evolução, a gente tem uma série de coisas que demonstram isso. Vamos juntar com algumas informações espirituais, ver se tem relação entre eles e... Aí alguém diz assim, não, os espíritos primitivos, eles parecem gnomos da floresta, e eles ficam na floresta controlando as árvores, o vento, as coisas assim, e aí eles vão evoluindo e não tem nenhuma evidência disso. Mas por que é assim? Porque eu disse. Porque meu colega disse também. E ela viu, com prova, não viu. Mas alguém... Isso é evidência suficiente? É acredito na reencarnação, que minha mãe acredita, é uma muito legal. Você sabe que ela é legal, né? Então tá certo. Isso é uma razão suficiente? Não. Então, para mim, não é suficiente para dizer que os espíritos se multiplicam dessa maneira. Eu sou mais um negócio da Gênese mesmo. A Gênese tem mais a ver. Vocês estão entendendo o que é isso? Agora, a gente pode discutir isso? Pode, a gente pode fazer um congresso e discutir qual a forma mais provável. Agora, não pode ser, eu não concordo com você. Aí você vai ficar com raiva e vai xingar, porque você é um idiota. Isso é uma discussão. Não, isso chama-se ofensa. E para a gente só confirmar a coisa da ofensa, deixa eu passar um filminho para vocês, só para a gente resolver essa questão aqui. Aí eu volto para o Australopithecus, juro. Bom, esse filminho aqui, lembra quando a gente começou o seminário? Falando sobre discussão, raciocínio lógico, etc. Esse é um filme de um grupo inglês de humor chamado Monty Python. Tá? E eu acho que ele é a metáfora mais perfeita para a gente elucidar isso aqui que a gente estava falando. Tá? Viram o que a gente falou no início, quando começamos? A diferença entre ofensa não é discussão. E contradição também não é. Então, o que é uma discussão? É uma argumentação baseada em quê? Evidências que se sucedem com encadeamento lógico, lembra? Informação e relação. Então, quando a gente vai discutir um tema, qualquer coisa, a gente vai procurar o quê? Evidências que sustentem o que você está dizendo. Então, eu digo, o homem evoluiu a partir de mutações que não são aleatórias, que aconteceram, baseadas em processos evolutivos espirituais, ou seja, você cresceu mentalmente, isso provocou uma alteração no seu espírito, que provocou uma alteração no seu perispírito e deu origem a alterações biológicas. Então, toda alteração biológica tem uma origem espiritual. Tá bom? Então, quando o princípio espiritual aprende tudo que ele há para aprender num determinado nicho, ele faz um salto evolucionário espiritual que tem como consequência uma evolução material. Então, nós somos evolucionistas, não segundo Darwin. Nós somos evolucionistas segundo o Espiritismo. Entenderam a proposta? Bom, o livro Transição Planetária e o segundo livro, né, Amanhecer de uma Nova Era, ele fala o quê? Sobre a contribuição que alguns espíritos que estão vindo de outros locais estão dando à evolução do nosso planeta. A evolução biológica do nosso planeta. Ah, mas não pode! Baseado em que você está dizendo que não pode? Não, porque isso nunca aconteceu. Então você está errado. Por quê? Porque já aconteceu. Onde está escrito?
A Caminho da Luz de Emmanuel. E tem vários outros livros em que os espíritos comentam sobre isso, inclusive a Gênese. Tá? Então, nós temos contribuição de espíritos? Sim. Então, imagine que o espírito muito evoluído chega aqui. Você acha que ele não vai causar nenhuma alteração biológica, não? Vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar aqui um retângulo, tá, gente? Esse retângulo representa a evolução espiritual no planeta. Então, aqui no início é o Australopithecus, primeiras encarnações no reino nominal. E aqui no cima acabou sua reencarnação no planeta, Alcione. A última reencarnação, não precisa mais reencarnar, tá bom? Então, esse retângulo representa evolução. Então, tem vários níveis. Vamos dividir esse retângulo por uma diagonal. Aí você vai ter 2 triângulos. Um triângulo é a influência material e o outro triângulo é a influência espiritual. Por quê? Porque quando a gente fala de encarnação, a gente está falando de espírito, está falando de alma, que é o espírito encarnado. Peraí, a reencarnação é igual para todo mundo? Não. A desencarnação é igual para todo mundo? Não. E a justiça? Claro que tem justiça. Como assim? No início da evolução, tá? Você tem 99% de influência material, 1% de influência espiritual. É a Lúcia. Tem espírito? Tem. Tem matéria? Tem. Só que a alma é o quê? 99% de influência material, 1% de influência espiritual. Quem é o fator determinante do comportamento desse espírito encarnado? O corpo, o DNA, o que ela come, o que ela bebe, o meio ambiente. À medida que vai reencarnando, o que acontece? Com a evolução espiritual, a influência espiritual vai aumentando. No meio é o quê? 50-50. 50% de influência material, 50% de influência espiritual. Quem é o fator determinante? Depende. Acima disso, você tem mais influência espiritual do que material. Então, por exemplo, segundo uma lei da genética, então se você fizer a prova do Enem, tem que responder assim, né? Se uma mulher de olhos azuis, loura de olhos azuis, casa com um homem louro de olhos azuis, você vai ter um filho de que cor? Louro de olhos azuis. Por quê? É genético? Por que é genético? Porque ele é azinho, ela é azinho, com azinho, dá azinho. Beleza. A não ser que ele seja mestiço, sempre vai dar azinho. Correto? Sempre? Segundo a lei da genética, sempre. A não ser, por exemplo, quando você estava nos Alpes e tinha uma aldeia toda de homem louro de olhos azuis e teve 6 filhos louros de olhos azuis e aí teve o 7º filho, ele era moreno, de pele azeitonada, olhos oblíquos, esverdeados, cabelos negros. Aí você vai dizer, mas eu sei a resposta. Não é essa, não. Não é essa, não. Que se isso acontecer, todo mundo vai saber. É uma aldeia isolada nos Alpes. Nasceu esse menino, que na infância recebeu um apelido, o egípcio. Por quê? Porque pensa bem, numa aldeia toda de lourinho de olho azul, nasce aquele molequinho. Ele parecia o quê? No meio da neve. Então, ele desde pequeno recebeu aquele nome. E ele ainda tinha problemas, aparentemente problemas mentais. Ele não falava direito, não conseguia se comunicar, tinha vários problemas, não conseguia se expressar, entendeu? De tal maneira que todo mundo entendeu que ele era retardado, ele era uma mutação. Deu a coisa errada e nasceu aquilo. Monstro. Tipo um albino. Né? Então, nasceu aquela criança por uma mutação. O menino cresceu e a mãe entendia, sabe que mãe é mãe, né? Não é isso. Aí o irmão mais velho morava em Paris, foi visitar, leva seu irmão para lá, porque ele é inteligente, eu sinto isso, ele tem problema. E aquilo era logo após a Revolução Francesa, houve, lembra? Mudança de paradigmas educacionais, etc. Rousseau, aquela galera. E ele levou o irmão para aprender e tudo mais. Esse menino cresceu. E, aos 19 anos, ele se tornou catedrático de idiomas na Sorbonne. Mais jovem. Mas ele tinha um problema. Ele dava aula dele em grego ou latim. Por quê? Porque francês que é bom, ele nunca falou direito. E ele era francês. O nome dele era François Champollion. Então, o François Champollion falava bem grego, hebraico, aramaico. Falava sânscrito. Falava um monte de línguas mortas. Mas francês, inglês, alemão, tinha uma dificuldade. Tinha um problema, né? E por que ele ficou famoso? Não por causa disso. Ele ficou famoso porque ele traduziu a Pedra Roseta.
né, que permitiu a gente entender os hieroglifos egípcios. Não só ele traduziu, ele recriou a língua egípcia e ela foi falada de novo na Terra por causa de Champollion. Ela tinha desaparecido e ninguém sabia o que estava escrito nas pirâmides, nos monumentos, todo aquele material maravilhoso do Egito, e ninguém sabia o que era. E François, ele traduziu. Isso é legal. Mas se você ver o documentário sobre ele na BBC, você vai notar que tinha umas lendas interessantes. Uma é dessa, o apelido dele, o egípcio. E a segunda é que, após a sua morte, ele morreu jovem, descobriram a máscara mortuária de Ramsés e descobriram que eles eram idênticos. O homem era igualzinho ao faraó morto. Como pode? Mistério. Não, ele era o faraó morto, que reencarnou com esse objetivo. Ele não reencarnava aqui, ele veio só para fazer isso. Para a gente tomar conhecimento do conhecimento egípcio. Mas por que ele tinha cara do faraó? Porque pode. Mas por que pode? Ele pode, a gente não. Lembra? Influência material, influência espiritual? Se você está acima, você tem a aparência que quiser. E se o DNA combinar? Aí você muda. Como assim muda? Mutação genética. A ciência explica? Não. Mas o espiritismo explica, não é não? Então, se a influência espiritual é maior que a material, você tem a aparência que você quiser. Porque qual a forma do perispírito? Livro dos Espíritos. Tem a forma que o espírito queira. E aí o corpo vai ter o quê? Para todo mundo? Não. Depende. Depende do quê? Da evolução. Então, dependendo do nível evolutivo que você está, tá? As leis da genética, as leis da biologia vão o quê? Se curvar ou não à influência espiritual. Então, se você está abaixo, quem determina a sua aparência? DNA, meio ambiente, como etc. O seu comportamento, Freud explica. O que Freud não explica, Mendel explica. Mas acima disso, já não. Foi? Então, gente, vamos dar um intervalo do almoço. Para vocês relaxarem, respirarem um pouquinho. Dá uma olhada nos livros ali, sabe? Só para a gente pegar. Quando a gente entrar mesmo no assunto. Mas peraí, o que isso tem a ver, gente? Transição planetária, evolução do planeta. O livro fala sobre interferências de outros espíritos, de outras esferas na evolução do planeta. E o terceiro é aquele ruim, né? Que é a perturbação espiritual. Ok? Então, gente, 2 horas? Dá. Nós vamos agora para o nosso intervalo de almoço e retornamos às atividades às 13h30. Tá? Quem quiser voltar ainda um pouquinho antes, circular, dar uma olhada nos estandes, fiquem à vontade. Bom almoço!